Boa noite, senhores telespectadores da RTP2. Bem-vindos a mais um espetáculo da 7ª edição do Festival ao Largo. Diálogo com o Oriente é o tema do espetáculo desta noite e inclui logo na abertura peças de Soara Sulling, o Jean Jepun e Gilbert Siobek, ou seja, música tradicional para gamelão de Java e música tradicional javanesa. Então, convém que tenhamos umas luzes sobre, assim, muito superficiais, muito leves, sobre o que é o gamelão. O gamelão é um tipo de orquestra tradicional das ilhas de Java e Bali, na Indonésia. Os instrumentos que constituem um gamelão são metalofones, gongos, xilofones, tambores, flautas e ainda vozes humanas, portanto, os cantores, não é? Que sempre vão interpretando as peças executadas pelo gamelão. O gamelão tem por principal função acompanhar danças tradicionais e rituais de caráter religioso. Destaque incontornável desta edição é o espetáculo desta noite, integralmente preenchido com obras de compositores portugueses, duas dessas obras em estreia mundial. Propõe-se-nos a primeira experiência de fusão entre gamelão de Java, coro, orquestra e solistas, com a estreia mundial do primeiro ato da ópera O Deus do Vulcão, de Tiago Cabrita. Um projeto com cenografia em videomapping, projetado na fachada do Teatro Nacional de São Carlos e cuja importância extravasa a esfera musical, já que aborda questões de sustentabilidade e também de direitos humanos. E para além desta obra, centrada num surpreendente vulcão azul da Indonésia e sobre também os mineiros da ilha, interpretado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira e ainda com o acompanhamento do Coro Nacional do Teatro Nacional de São Carlos. Teremos ainda a estreia mundial de Cycles, do compositor português Nuno Corte Real, uma obra que também propõe uma fusão entre o Oriente e o Ocidente, mas desta feita entre Yogi Stragong e um quarteto de cordas. E a passar-vos a palavra a Jorge Rodrigues, que, tal como tem sempre feito, e vou mesmo passar, tal como tem sempre feito, estará no palco a acompanhar e a explicar mais em pormenor todas as peças que compõem este programa desta noite. Eu dizia que vos ia passar, mas era suposto já não chegar a tempo, porque o embaixador da Indonésia dirigiu aqui umas palavras ao público. Mas pronto, estas palavras de boas-vindas e de explicação também sobre o gamelão e sobre estas músicas tradicionais da Indonésia e também sobre a ópera, naturalmente, que será sobre o vulcão azul da Indonésia. Já este diálogo, dizia eu, este discurso já terminou e, portanto, eu vou passar a palavra a Jorge Rodrigues, que vos vai acompanhar. Olá, boa noite. Agora bem mais expansivamente. E hoje o Festival ao Largo Millennium BCP propõe um espetáculo, um concerto extraordinário que nos vai levar até ao outro lado do mundo, mais concretamente até à Indonésia. O título do concerto diz tudo: Diálogo com o Oriente. E a grande estrela desta noite é um instrumento que é, ao mesmo tempo, um autêntico cenário, o gamelão, que estão ali a ver. O gamelão é um instrumento que assume o aspecto de uma verdadeira orquestra, dada a quantidade de instrumentos que o compõem, metalofones, gongos, tambores e muitos mais, como podem ver. Há vários tipos de gamelão, mas o gamelão de Java, na Indonésia, é considerado um dos mais importantes, mais antigos e com mais virtualidades sonoras. E foi também o mais importante na história da música, pois em 1889 deu-se uma exposição universal em Paris e o gamelão lá estava. E essa exposição foi aquela em que a Torre Eiffel esteve em evidência absoluta. Claude Debussy, que estava na altura a começar a carreira, ficou fascinado pelo gamelão. Ele era um jovem, como todos os jovens, estava ávido de novas experiências. E o fascínio deu-se também porque ele e os outros compositores franceses e não só, daquele tempo, 1889, constataram que havia música no mundo complexa,
bela e completamente afastada das tradições musicais do Ocidente. Muitos compositores, em 1889, passaram horas a examinar os instrumentos e a ouvir as respectivas sonoridades. O gamelão é também parte fundamental da vida religiosa e social da Indonésia. E estes instrumentos, com sonoridades predominantemente metálicas e com gongos ou instrumentos que soam como sinos, é o principal veículo da música tradicional de Java, que tem passado por via oral durante séculos. E vamos já ouvir uma peça tradicional da ilha de Java Central, Suara Suling, que significa o som do suling. E suling é flauta de bisel. É uma peça de grande ímpeto rítmico e eu agora quero, com muito ímpeto, aplausos para o Yogi Stragon.
E quem está a tocar gamelão hoje é o Yogi Stragon, um agrupamento português que foi fundado em 2009 por Elizabeth Davis, na sequência do primeiro curso de gamelão de Java na Fundação Oriente. A intenção do Yogi Stragon é muito clara: divulgar a música tradicional da ilha de Java e criar fusões musicais inéditas. Foi o grupo, por exemplo, que atuou no primeiro Festival de Cultura da Indonésia em Portugal, com um grupo de gamelão do Instituto CENI da Indonésia. E em 2011 encerrou o Festival Mistura com um espetáculo de música, dança e imagem em que se propôs uma experiência de fusão entre o Ocidente, a Indonésia e a Índia. Apresentou-se na altura uma obra de César Viana. Futuros projetos incluem a fusão entre gamelão, jazz e fado. E já aqui esteve, obviamente, no Festival ao Largo. O Yogi Stragon, isto agora é um grande momento televisivo, é formado por Elizabeth Davis, Carlos Reis, Cláudio Oliveira, Diana Gaspar, Hugo Carpinteiro, Jorge Oliveira, Simão Leal, Sara Gomes, Marie Miguel Lucas, Sandra Pérez, João Luís, Mike Burns e Gilbert Stuck. E agora vamos ouvir música. O Jan, Japão, é uma obra que reúne em si duas peças tradicionais da ilha de Bali, também na Indonésia, com a autoria de Depurana e de Gandera. Gilbert Stuck, que eu já disse fazer parte do Yogi Stragon, arranjou essas peças para gamelão de Java. Também há o gamelão de Bali e ainda há muitos outros, mas hoje é o de Java que está aqui em evidência. E depois ofereceu a peça ao Yogi Stragon. Boa audição.
Teremos agora uma profunda união musical entre o Ocidente e o Oriente. Será o primeiro dos grandes diálogos musicais entre culturas de hoje. O compositor é Nuno Corte Real. Eu não o vejo, senão pediria para ele se levantar para vocês me darem um aplauso, mas não o vejo. É Nuno Corte Real, que é um dos mais importantes compositores da sua geração e que já teve em 2011 uma ópera sua cantada ali dentro no Teatro Nacional de São Carlos, a ópera Banksters.
Agora, apresenta-nos Cycles. Está ali o malandro. Levanta-te lá para te darem um aplauso. Agora, Nuno Corte Real apresenta-nos Cycles e creio que com esta obra um compositor ocidental decidiu escrever pela primeiríssima vez uma peça para gamelão e quarteto de cordas. E o título Cycles tem já um germe da explicação da obra. Aqui temos um ciclo de 6 compassos que se repete sempre com várias variações. Mas estas variações, atenção, não são à la Beethoven. O que varia é a harmonia. Há um ostinato feito pelo gamelão e o quarteto de cordas constrói uma melodia que, em vez de estar sempre a variar, é ela própria uma variação eterna. Isto é, desenrola-se enquanto a peça dura. Presenciaremos um acontecimento histórico, porque esta é uma estreia mundial, mais a mais magnificada pela transmissão televisiva em direto. Os intérpretes de gamelão eu já nomeei. Resta informar que os instrumentistas que formam o quarteto, todos eles pertencentes aos quadros da Orquestra Sinfónica Portuguesa, são Alex Stewart, Paula Carneiro, Pedro Munhoz e Hilary Harper. O compositor Nuno Corte Real dedica esta obra a Elizabeth Davis, a fundadora do Yogi Stragon. E eu perguntei-lhe porquê? E a resposta foi concisa. Porque é uma música fenomenal e uma pessoa excelente. E eu mais não digo.
Teremos agora a estreia mundial do primeiro ato da ópera O Deus do Vulcão, que é uma obra muito especial porque, pela primeira vez na história e no mundo, uma ópera ocidental utiliza o gamelão de Java na sua orquestração. E é também, para além disso, o primeiro documento musical de envergadura sobre o extraordinário vulcão Kava Ijen, na ilha de Java, que, à noite, apresenta o sublime espetáculo de brilhar em azul. As manchas azuis, que poderão ver dentro em pouco, não são lava, mas sim chamas que resultam da queima de gases à base de enxofre que saem a alta pressão e temperatura do vulcão. E o facto de se estar hoje a cantar um fenómeno luminoso tão extraordinário também nos faz recordar que este é o ano da luz e do solo da Unesco. E a Unesco cumpre este ano 70 anos de idade. A história que se nos vai contar mistura a lenda, o deus do vulcão, que é uma entidade mitológica javanesa, com a realidade. Os trabalhadores que recolhem em condições terríveis o enxofre que o vulcão produz. Foi, em primeiro lugar, um espanto pela tremenda beleza do vulcão e depois um gesto de comoção e de solidariedade humana perante as tremendas condições em que laboram os recolhedores de enxofre, que deu a Fernando Barata a ideia de escrever uma história e que fez nascer este projeto. Escrita a história, Fernando Barata e Elizabeth Davis tiveram a ideia de fazer nascer uma ópera, que pela primeira vez fundisse o gamelão de Java com a Orquestra Ocidental, e convidaram então Tiago Cabrita e António Pacheco para escreverem, respectivamente, a música e o libreto. Esta viagem ao passado é, assim, uma viagem muito atual, mais a mais com o mundo a configurar-se da maneira que está. Como sabemos, as preocupações sociais e humanas estão desde há muito tempo inscritas na história da ópera. Basta-nos recordar o altíssimo exemplo de Giuseppe Verdi. A cenografia em videomapping é assinada por Paulo Seabra. E, tal como o Doctor Who, da série televisiva inglesa, nós vamos entrar num avião da Emirates Airlines, e eu vou repetir, é um avião da Emirates Airlines. E porque é que é bom eu repetir? Porque se quisermos levar esta ópera à Indonésia, quem é que nos vai levar se não é a Emirates Airlines? Tem que ser. Bem, portanto, já foi feito o meu grande momento publicitário à Emirates Airlines e vamos então entrar no avião da Emirates e fazer uma viagem no tempo, aterrando em imaginação no vulcão Kava Ijen, algumas dezenas de anos atrás. Constataremos como os trabalhadores do vulcão eram explorados não só pela potência colonial holandesa, como também pelos seus conterrâneos. O compositor Tiago Cabrita é intérprete de gamelão e começou a tocá-lo há 5 anos e é, pois, natural que se tenha apaixonado pelas suas potencialidades e virtualidades. Elizabeth Davis escreveu em conjunto com ele parte da música da ópera, nomeadamente o coro a capella e o solo final de gamelão. Teremos a direção musical do maestro Osvaldo Ferreira e personagens e respectivos intérpretes vão ser Deus do Vulcão, Luís Rodrigues, líder espiritual João Cipriano, milionário Marco Alves dos Santos, e atenção, o milionário vai chegar de BMW, outro grande momento, e o chefe da polícia é João Merino. Participam o Yogi Stragom, elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa e o coro do Teatro Nacional de São Carlos. E à frente deste último estará o maestro Giovanni Andreoli, lá em cima. E deixei para o fim o melhor. A bailarina, que é Ana Sofia Leite. Palmas para ela, ainda cá não está, mas é muito bonita. Uma última nota. A diretora do Yogi Stragom, Elizabeth Davis, e todos os seus elementos dedicam esta noite a Maria Barroso. Agora sim,
Agora sim vamos ouvir a estreia mundial do primeiro ato da ópera O Deus do Vulcão, de Tiago Cabrita e António Pacheco.
montanha acaricia-lhes os pés, para que não caiam. Debaixo da mentira, todos parecem iguais. Por verdades tomam as promessas de quem os explora. Astúcia vale por muitos braços. Muitos braços.
muitos anos a carregar enxofre, vão dar melhores condições de vida aos filhos. Pedem mais do que lhes está destinado. Alguns homens juntam-se aos que se revoltam. A pele estalha-lhes na cara. O calor faz as peles ressequidas. Não passam de alimento. E penso: que sorte ter um bolso limpo onde trazer a carteira. A seu tempo vão ter o que prometi. Da boca dos hipócritas saem ratos. Da boca dos hipócritas saem ratos. Da boca dos hipócritas saem ratos. Trabalhadores que o enxofre nos armazéns. Quando querem para acabar com a revolta, a quantia e a minha filha pode servir no seu par. Posso fugir
exemplo está dado. Homens que falam com os braços. Homens que falam com os braços. Acreditamos em ti. Na calma, as melhores decisões. Acreditamos em ti. Acreditamos em ti. Sabem que há um acordo com o qual os dois temos muito a ganhar. Contam-se os passos nas ravinas da montanha. Os homens levantam-se outra vez para trabalhar.
Tiago. E foi com esta estreia mundial do primeiro ato do Deus do Vulcão, de Tiago Cabrita, que terminamos este programa, este espetáculo desta noite. Mais um a contar para a 7ª edição do Festival ao Largo. Na próxima sexta-feira, dia 17, aqui estaremos de novo em contacto direto com os nossos espectadores da RTP.